Olá pessoal, aqui é a Andréia, professora de Geografia do canal Mundo do Professor. E hoje faremos a explicação e correção da semana 2 do PET 2, do 8º ano do Ensino Fundamental. Antes de iniciarmos, eu peço que deixem o like de vocês e se inscrevam no canal. Bora lá! Semana 2 nós temos a unidade temática com conexões e escalas. Os objetos de conhecimento seriam as corporações e organismos internacionais e do Brasil na ordem econômica e mundial. A habilidade, identificar e aplicar os conceitos de Estado, nação, território, governo e país para o entendimento de conflitos e tensões na contemporaneidade, com destaque para as situações geopolíticas na América e na África e suas múltiplas regionalizações a partir do pós-guerra. Os conteúdos relacionados é o Estado, território, governo, nação e país. Os conflitos contemporâneos a partir dos conceitos de Estado, território, governo, nação e país. Conflitos e tensões na América e na África. Então, nessa semana, lidaremos com a América, continente americano e o continente africano. O tema é Estado, Nação e Território e nessa semana vocês vão compreender os conceitos de Estado, de Nação, de Território, Governo e País, conhecer as principais características do imperialismo e as principais mudanças ocorridas no espaço geográfico. Iniciando o texto, então vem assim, Estado, Nação e Território. O planeta Terra é constituído por países, povos, culturas e paisagens muito diferentes entre si. Apesar de tamanha diversidade, há países que são agrupados em regiões por apresentarem características naturais, culturais, econômicas e sociais semelhantes. Esses agrupamentos foram estabelecidos, em grande parte, com base nos contextos políticos e econômicos predominantes no cenário mundial em diferentes épocas. No decorrer da história da humanidade, as fronteiras e territórios nacionais passaram por várias mudanças. Essas mudanças ocorreram, por exemplo, em virtude da ampliação do território de um país, da anexação de novas áreas ou da criação de um novo estado. Os continentes estão divididos em países, separados uns dos outros por limite. A maioria dos países são estados soberanos, que exercem o controle sobre um território delimitado, politicamente dependente com governo e leis próprias, como o nosso Brasil, né, gente? A nação consiste em um grupo de pessoas que compartilham um passado histórico, que deu origem a uma identidade cultural, ou seja, tem características comuns quanto ao idioma, costumes, língua, tradições e crenças. É um conceito definido, portanto, culturalmente. Uma nação pode ter múltiplas origens étnicas, como é o caso brasileiro, quando ocupam um território e se organizam político-administrativamente, dão origem a um estado ou estado-nação. Nem sempre há identidade completa entre estado e nação, visto que há estados com duas ou mais nações e nações sem estado, lutando ainda por seu território e soberania. O continente americano pode ser regionalizado de duas formas diferentes. Uma observando os critérios físicos, como a divisão entre a América do Norte, a América Central e a América do Sul, e outra que observa critérios históricos e econômicos, como a América anglo-saxônica e a América Latina. Os países da América anglo-saxônica, que são os Estados Unidos e o Canadá, são países desenvolvidos com elevado IDH. Já os países da América Latina são países subdesenvolvidos, que apresentam IDH mais baixos e grande desigualdade social. E nós, Brasil, estamos inseridos na América Latina. A África é um continente que abriga os países subdesenvolvidos mais pobres do mundo. As condições econômicas que atualmente marcam os países mais pobres da África têm raízes em seu passado colonial. Embora nas últimas 5 décadas os países africanos tenham adquirido sua independência política em relação às nações europeias,
vários deles ainda permanecem economicamente dependentes dessas nações. Para saber mais, então tem aqui uma indicação de vídeo e de textos. Vamos para as atividades. Número 1. Tem um trecho de um texto aqui que diz assim: significa uma união entre um mesmo povo com um sentimento de pertencimento e de ligação entre si, compartilhando muitas vezes um conjunto ou mais ou menos definido de culturas, práticas, sociais, idiomas, entre outros. Esse fragmento explica um conceito importante. Que conceito que seria esse? Então, gente, tem letra A, Estado, B, povo, C, território e D, nação. Então, a resposta correta é a letra D, nação. Número 2. Observe o mapa. É uma divisão fisiográfica. Então, aí tem a América do Norte, a América Central, eles estão colocando aí bem direitinho, e a América do Sul. Nós, né, pertencemos à América do Sul. Eu já estou até respondendo a letra B. A letra A. Cite o nome de 2 países da América do Sul e 2 países da América do Norte. Então, a América do Norte, vocês estão observando no mapa, que tem Canadá, Estados Unidos, então pode ser essa a resposta, né? Canadá e Estados Unidos. E a América do Sul são vários países. Eu coloquei como exemplo aqui o Brasil e a Argentina. Poderia ser colocado Chile, Paraguai, Uruguai, tá? Peru, qualquer um desses também pertence à América do Sul. E a letra B, em qual porção da América o Brasil se encontra? Como eu já havia dito, né? O Brasil está na América do Sul. Número 3. Observe o mapa do continente americano. Nele, o continente foi dividido em América anglo-saxônica e América Latina. Então, podemos entender que a América tem essa divisão, como já havia dito no texto, e essa outra que nós vimos agora, que divide a América do Norte, a América Central e a América do Sul. Temos esta outra, que é a América anglo-saxônica e a América Latina. Então, tá aí a divisão direitinho, vocês podem observar que tem os Estados Unidos e o Canadá como a América anglo-saxônica, e do México para baixo é considerada a América Latina. Então vamos lá. Sobre essa regionalização, pode-se afirmar que a América, letra A, anglo-saxônica, foi colonizada majoritariamente pelos povos ingleses. Essa, né, no caso, é a resposta correta. Letra B. A América anglo-saxônica compreende 3 países do continente americano: Estados Unidos, Canadá e México. Não, né, gente? O México não pertence à América anglo-saxônica. O México é América Latina. Letra C. A América Latina compreende os países da América Central e do Sul, com exceção do México. Não, né, gente? Não é uma exceção o México. O México pertence à América Latina. Letra D. A América Latina contou em seu processo de colonização, além de portugueses, espanhóis, também holandeses e ingleses. Não, né? No caso, assim, o mais correto de todas essas questões, no caso, é a letra A. Então, vamos lá, pessoal. Questão 4. A partilha do continente africano, no final do século XIX, pelos colonizadores europeus, criou as chamadas fronteiras artificiais, também conhecidas popularmente por coxa de retalhos. Grande parte dessas fronteiras foi mantida após o processo de independência dos países africanos. Com base nesse contexto e nos conhecimentos sobre o assunto, é correto afirmar que a resposta correta é a letra A. A definição de fronteiras artificiais refere-se ao fato de que diversas nações e grupos étnicos, muitos deles rivais, foram colocados dentro de um mesmo território colonial, não respeitando as suas diferenças. Número 5. Tem aí um mapinha do lado mostrando a África e a sua divisão regional. A África do Norte em vermelho e a África subsaariana em laranja. Então vem a letra A, para observar o mapa e para responder.
qual o marco natural que delimita essas regiões? Então, o marco natural, o que tem aí disponível próximo dessa região para fazer essa divisão é o deserto do Saara. E a letra B, pesquise e cite 2 características de cada uma das regionalizações do continente africano. Então, sobre a África subsaariana, ela apresenta grande diversidade cultural. A pluralidade religiosa é uma característica dessa porção continental, onde há cristãos e muçulmanos. E a África setentrional, que no caso a gente pode colocar que é a mesma coisa da África do Norte, é a maioria da população branca e de origem árabe e tem o predomínio da religião muçulmana. Então é isso, pessoal. Agradeço a todos que ficaram comigo aqui nesse vídeo. Mais uma vez, deixe o like, se inscreva no canal e até o próximo vídeo. Grande abraço!